Tem um outro ponto que é muito importante nessa história do Iraque, que a gente nunca pode esquecer, que é que, veja bem, você tem a guerra Irã-Iraque. No final das contas, existe um derivado de alinhamentos que vem da Guerra Fria que estão ali subjacentes. Então você tem uma percepção de vácuo também, um interesse americano que não é exatamente, agora olhando mais de maneira realista, não é exatamente dominar só o petróleo no sentido assim, tá aqui esse poço de petróleo especificamente. É uma coisa que é até muito maior, que é assim, fazer da região uma região efetivamente sob a influência americana e dessa do que a gente pode chamar aqui de doutrina liberal, que eu acho pessoalmente muito boa, obrigado, mas eu entendo que tem gente que não acha. Eu acho que sim, ela é muito boa, obrigado, mas não no país árabe. Exato, lógico que não, exato. É boa pra gente que já está mais do que acostumado. Definitivamente não funciona num país árabe. Então, eu acho assim, tem essa questão, tá? Não é só... Então, tem tudo isso. Tem as questões internas americanas, tem questões econômicas, tem essas questões que são olhar assim, qual que é o nosso xadrez geopolítico que a gente quer jogar do ponto de vista mais amplo ainda, mais macroestratégico, percepção de como isso está organizado num contexto todo que é pós 11 de setembro, entendeu? É um contexto e pouco pós. Então, o negócio era sempre assim. Existia por exemplo, um ponto que nunca pode ser esquecido dessa invasão do Iraque. A associação fortíssima na cabeça do americano médio, portanto, do eleitor de Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Os caras se odiavam, tá? Você sabia? Não sabia. Se odiavam. Nunca deram oi um pro outro. Se odiavam total. Se matavam. Mas eles eram vistos como parceiros. Aliados. Parceiros. Tinha esse papo, entendeu? Inclusive do Bin Laden estar no Iraque, entendeu? Mas isso. será que essa narrativa não foi imposta ao povo americano através da manipulação da mídia? Será que não tem interesses por trás de, na verdade... É porque eu não acredito que o povo a opinião pública... Eu acho que a opinião pública é plenamente manipulada. Em todos os países, inclusive no nosso. E eu não acho que a opinião pública vigente na época reflete realmente o que as pessoas pensavam em sua maioria. Como assim, eu tenho que ser preciso nessas coisas, eu posso dizer que eu não sei, tá? Assim, qual que é o grau... Porque eu acho assim, claro que existe vamos dizer assim, uma manipulação, tá bom, pronto, sim, concordo. Mas eu não posso afirmar que ela é total, sabe por quê? Porque a mente humana funciona de maneira categórica. Então pensa, eu tenho um cara lá que é do mal, a visão americana, tá? A visão simplista, bem pior que era mesmo. Cara totalmente do mal, pega e organiza um ataque terrorista com 2 aviões, mata um monte de inocente. Curiosamente, em Nova York, lugar que só tem estrangeiro. Uns prédios turistas que só tem turista. Verdade. Tipo uma violência. Mas o World Trade Center era um símbolo econômico, né? Era lógico. Um símbolo de potência americana. Lógico, é por isso. Mas a propósito, na prática, como é os Estados Unidos, você jogar é que nem você jogar eu quero matar um monte de latino-americano. Onde que eu vou jogar um avião? Eu jogo em Miami. Você só vai matar latino-americano. Sim. Os Estados Unidos hoje em dia é um país também muito diverso, né? E Nova York sempre foi... Eu já vi as estatísticas de quem morreu, assim. A taxa de americanos é alta, lógico, e a maioria. Mas não é tanto assim, é tipo 50 e alguma coisa americano, o resto não era. Mas enfim, em resumo da ópera, você tem esse cara que é visto como do mal. Tá? Pensa num país que tá acostumado a ser Roma. Tá? Então estamos aqui na capital do mundo. Então eu nem sei, nos anos 70, 80, os caras achavam que o Brasil tinha cobra na rua. Tá? Não todo mundo, claro, mas... Eles ainda acham alguns ainda. Mas você entende. Tem uma coisa de quem não preciso me dar o trabalho de entender os outros povos, porque, na verdade, o impacto deles na minha vida... O ápice exatamente, o impacto deles é baixo. Sim. Então, beleza. Aí você tem um outro, que é num lugar que, do ponto de vista de onde você tá, é praticamente o mesmo. Um tá num CEP aqui, o outro tá no outro CEP, mas os 2 CEPs são no mesmo bairro. É assim que você vê, ainda mais num paísão gigantesco, 2 negocinhos de nada, fala, os caras estão ali. Então é meio parecido. Tem uma coisa do ponto de vista religioso que é parecida, ainda que na prática não seja igual. É parecido, sim, mas não é idêntico. Mas aí você descreve porque como é fácil manipular os caras. Não, mas também como é... nada. Isso pode ser, mas também como é fácil o cara tirar a conclusão sozinho, entendeu? Que, deve ser o mesmo. Assim, Pode crer, pensa entendi. bem, numa situação como essa, imagina que você
sabe, você é um americano médio. O que você tá vendo, assim, você não vai pensar, sou um jihadista, você vai pensar assim, cara, aqueles caras daquele lugar ali, lá, esses caras são os terroristas, eles estão me atacando, todos eles são os maiores filhos da puta, é esse. Ah, esse aqui, e o Saddam, lógico, cara, o Saddam Hussein dizer que ele é bonzinho, meu Deus do céu. Ditador sanguinário. Nossa! Não, o nível das barbáries que ele já fez são coisas surreais. Cara, eu acompanhei umas coisas que eu também fui ver de perto. Cara, não, é coisa de filme. O cara era, assim, pensa o ditador sanguinário mesmo. Tiranaço, assim. Nossa senhora. Não, nível... Não é só que ele matou todo mundo que chegou minimamente perto do caminho dele. Não, é o gosto pela tortura, pelo sofrimento. É uma coisa surreal, tá? Então isso tudo é verdade. Então as pessoas também associam. Então tem uma manipulação... Mas pensa uma coisa, no limite, qual que era o principal interesse do Bush, se a gente falar do ponto de vista dessa manipulação interna da população americana? Mobilizar para levar a guerra, para ganhar apoio, para gerar uma situação de poder inquestionável, né? Enfim, caráter não estratégico do questionamento do poder interno, para ele ser reeleito. Pode ser, nesse sentido sim, mas algo mais sofisticado eu não vejo tanto, tá? Eu vejo mais assim... Americano médio, mais o contrário. Pensa, em vez de eu ter a mídia toda sendo manipulada por forças ocultas, pensa uma coisa mais de baixo para cima, tá? Bottom up. O americano médio, apavorado com isso tudo, vendo as notícias, vendo o que está acontecendo, vendo toda essa discussão sobre ter ou não ter armas de destruição em massa, porque também, verdade seja dita, também o Saddam Hussein não falou, não, vem aqui inspecionar meu país. Também tem isso, tá? Tem toda uma questão de... As respostas internas do Saddam Hussein ao Iraque, ao seu poder, porque tem toda essa questão, né, do líder autocrata, que não vai conceder esse espaço, porque isso é um sinal de clara fraqueza e assim por diante. Então tem tudo isso aí. Aí os caras estão olhando, estão entendendo a coisa e vai se formando uma polaridade nesse sentido. E aí você tem o político... tu tem uma polaridade, aí tem polaridades, sim, interesses do petróleo fortíssimos, que também estão alinhados da mesma maneira, super difícil, negociação do petróleo com o Iraque, um inferno. E também a indústria bélica, né? Indústria bélica. Então assim, aí a coisa, ela vai meio de baixo para cima, você não precisa ter essa manipulação, que assim, o cérebro do sistema que está lá, vamos fazer... Se 5 caras numa mesa bolando assim, ó, vou fazer assim, hein, Fox News, põe isso aqui. Essa parte foi quase de graça, entendeu? Entendi, foi espontâneo. Falar isso como espontâneo, tem gente que vai bater a cabeça na parede. Espontâneo, assim, são grupos de interesse. Mas você não precisa, em geral, nessas coisas que muito fortes, assim, é raro quando você tem uma cola, entendeu? Que chega alguém lá e fala... Colas funcionam assim em países mais autoritários, porque daí você tem a cola mesmo, os caras sentam... Por exemplo, eu não sei se você assistiu a reunião do Putin com... os seus ministros, e, cara, dando opinião sobre se a Rússia devia ir pra guerra ou não. Cara, foi um negócio ridículo, entendeu? Uma encenação ridícula. Por quê? Tá o Putin numa mesa à distância. Eu já vi entendeu? Aí eles vêm todos nervosos, com aquele discurso pronto. Cara, se eu falar alguma coisa que é contrária ao Putin, vai ser tipo no filme do Moraes. Entendeu? É diferente. Agora, nos Estados Unidos, que não é que os Estados Unidos como é legal, não é isso. É outra maneira de organizar o poder. Numa maneira, né, mais democrática, mas como funciona nos Estados Unidos, e até porque tem um outro partido, tem muitos... É mais assim, os grupos vão se organizando mais como um sistema, um negócio chamado SOM, Self-Organizing System, entendeu? São sistemas que quase se auto-organizam. E aí, obviamente, o político hábil é aquele que sabe dar o spin e liderar e aí vai. Liderar os interesses. Né? Mas uma coisa que vale a pena lembrar é que boa parte dos países da OTAN, quase todos, foram contra a invasão do Iraque. Então, é diferente a gente falar assim, não, mas os órgãos internacionais, olha que hipocrisia dos órgãos internacionais que apoiam. Não é verdade que foi tão assim. Teve também, tá? Então, o Ocidente como bloco não é bonzinho, mas não é verdade, não dá para dizer que entendeu, o grande malfeitor da invasão do Iraque. A invasão do Iraque tem um papel dos Estados Unidos em primeiro lugar e da Inglaterra em segundo lugar muito maior do que dos outros países, Entendi. Tá? Então isso aí também, de verdade, seja dito. Não era como se estava todo mundo junto no mesmo barco ali, né? Não. O que você acha? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch
youtube.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.